Então, boa tarde a todos, novamente. Então, nós vamos continuar com a nossa análise de paisagens de otimização, que nós começamos então, programaticamente na última vez. Então, a ideia é que perguntas como qual a probabilidade de encontrar uma solução ótima a priori, o quanto varia a função objetiva entre soluções, qual a distância média entre dois mínimos locais, o quanto a função objetiva guia uma busca local para soluções ótimas. Né? Isso são características da paisagem de otimização que podem guiar a seleção de certas heurísticas. Né? Por exemplo, se a função objetiva guia uma busca local para soluções ótimas bem, então, se a função objetiva é uma boa, contém uma boa informação sobre a distância para a solução ótima, então uma busca local, talvez uma busca local com perturbação, é uma boa escolha. Caso isso não existe tanto, e nós vamos quantificar isso ainda, então talvez é melhor fazer de outra forma. Então, eu já comentei também isso fundamentalmente, eu vou mostrar alguns exemplos fundamentalmente, não é tão simples de responder, porque para saber, por exemplo, a probabilidade a priori de mínimos locais, então eu deveria saber o tamanho do espaço de busca, que normalmente eu posso calcular, mas também tem que saber quantos mínimos locais tem. Então, isso obviamente complica a minha análise. Então, em casos pequenos eu posso fazer isso, o resto vai ser probabilístico, então métodos Monte Carlo. Primeiro tipo de análise que posso fazer, então supondo que eu sei, sei todas as soluções, eu conheço todas as soluções, um problema é a distribuição de tipo de solução. Aqui tem uma classificação bem simples, eu posso, então, dar uma certa solução, S aqui, né? Assim. Então, dado uma certa solução S, eu posso analisar os vizinhos dessa solução S e classificar em três categorias: os vizinhos que têm o mesmo valor da função objetiva, os vizinhos que têm um valor da função objetiva pior, e os vizinhos que têm um valor da função objetiva melhor. Então, isso classifica. Em função disso, tem, então, 8 combinações, né? Em função se o número de vizinhos, então, por exemplo, o número de vizinhos que são melhores é 0 ou maior que 0. Então, tem um vizinho melhor, sim ou não. Então, se eu faço essa classificação, eu vou conseguir basicamente 8 classificações. Uma solução que tem nenhum vizinho melhor, igual ou pior, obviamente não é conectado no espaço de busca, então eu tenho nesse caso uma solução isolada. Caso tem soluções somente melhores, mas nenhuma igual e nenhuma pior, eu tenho máximo local estrito, porque pela definição do máximo local estrito, então só tem soluções melhores, nesse caso nós estamos minimizando nesse contexto. Caso tem somente soluções iguais, eu estou num platô, então aqui nós podemos colocar do lado também, então a situação seria basicamente algo assim: primeiro uma solução isolada, a segunda só tem vizinhos melhores, a terceira um platô, então todos os vizinhos possuem o mesmo valor. Depois nós temos o máximo local simples, caso eu tenha soluções tanto melhores quanto iguais. Similarmente, eu tenho um mínimo local estrito, caso somente existem somente soluções piores. Eu tenho o que se chama de declive, caso tenha soluções melhores e piores. Então, a situação é assim, aqui tem para ver o declive.
eu tenho mínimo local simples, não estrito, caso tenha soluções piores, mas também iguais. Eu tenho patamares, que tem toda a coisa, isso poderia acontecer também, então a solução possui alguns vizinhos piores, alguns vizinhos melhores, mas alguns vizinhos iguais também, né? Isso é uma classificação exaustiva do tipo de solução que eu posso ter. Uma busca local que minimiza, obviamente, então vai acabar ou numa solução isolada, mas isso é um caso trivial, então normalmente eu vou garantir a conectividade da minha vizinhança, então isso não vai acontecer. Ela poderia acabar num platô, então numa solução que só tem soluções iguais, caso eu vou construir essa solução inicialmente, pode ser. Ela poderia acabar num mínimo local estreito, num mínimo local normal, e basicamente isso, né? As 4 soluções. Então, aqui são soluções de buscas locais. Onde a primeira, então, então uma solução isolada é uma solução, um caso atípico. Né? Platôs podem acontecer, mas uma busca local normal não vai entrar num platô. Ela poderia iniciar num platô só, mas vai terminar no mínimo local estrito ou no mínimo local. Isso também, então, faz uma diferença como eu vou projetar a minha busca local. O fato da existência de mínimos locais simples e não estritos quer dizer que eu vou acabar, talvez, numa solução que poderia melhorar ainda. Então, talvez escapar do mínimo local, diferente talvez da intuição típica, poderia ser tão simples que, dada uma solução S atual aqui, dada uma solução S atual aqui, eu poderia simplesmente fazer um passo para uma solução aqui do lado, e assim já consegui no segundo passo, então o primeiro passo aqui, já consegui no segundo passo aqui, sair para uma solução melhor. Isso é possível caso o vizinho dessa solução já possui uma solução melhor. Então, é possível, isso é surpreendentemente comum em problemas de otimização combinatória, que tem muitos vizinhos do mesmo valor, então eu tenho que projetar isso. Obviamente, não posso aceitar somente, ou por default, soluções do mesmo valor, porque a situação poderia bem ser também assim, que tem um mínimo local um pouquinho mais extenso. Então, essa é a segunda questão aqui. Então, se eu vou permitir sempre aceitar soluções iguais, então talvez eu vou terminar numa situação como essa aqui, onde então eu tenho um mínimo local um pouquinho mais extenso, que tem duas soluções nesse exemplo, do mesmo valor, e depois eu vou oscilar entre essas duas soluções. Né? Aqui falta um critério de parada. Então, parte dos métodos iterados de perturbação é fugir das situações como da esquerda, sem oscilar para sempre. Olha para o meu exemplo, aqui tem a situação do Permutation Flow Problem, que nós discutimos já numa aula anterior. Não, aqui tem uma dúvida que eu vou responder antes. Dá para fazer uma varredura completa até timer de soluções valor igual antes de terminar? Não, sim. Talvez. Tentar descobrir todas as soluções da cabeça na expectativa de onde ela seja melhor. Sim, é possível. Mas aqui já tu entra, Frederico, na estratégia meteorística como sair desse mínimo local. Né? Então, o mínimo local, isso acontece de fato. Então, deixa eu voltar aqui para essa situação. As duas situações. Né?
Ok, aqui tem as duas situações. Então, essa situação da esquerda, no rascunho simples, né? Se eu vou, depois do primeiro passo, encontrei uma solução vizinha que possui um vizinho melhor, então eu vou continuar, e depois eu já nunca volto mais. Enquanto na situação da direita, né, eu poderia oscilar entre essas duas soluções. Então, para descobrir todas as soluções desse valor, né, eu teria que armazenar todas as soluções. Então, isso supõe, talvez, que a situação seja como no meu desenho, né? Tem umas, duas soluções. Mas não é incomum ter 10 milhões de soluções nesse vale, se quiser. E aqui eu teria que de fazer uma busca sistemática, talvez em largura, para sair isso. Então, na prática, isso, aqui esses desenhos, né, enganam um pouquinho. Então, é bem possível que isso seria, então, digamos, então, o número de soluções conectadas ao mesmo valor pode ser bem grande. Sim. É aqui no critério de parada de memória, sim. Sim, e a segunda coisa é se vale a pena tentar sair desse mínimo local não estrito por percorrer o platô um pouquinho, ou talvez é melhor investido fazer um path linking com uma outra solução, ou talvez é melhor investido criar uma outra solução, construir uma outra solução, aplicar a busca local nessa outra solução. Né? Então, são diferentes maneiras de sair dessa situação. Isso tem que, no projeto, eu tenho que estudar isso. Isso é um dos motivos, né, de ver isso, ou de fazer esse tipo de análise, entender o problema melhor, e assim tomar algumas decisões que não são somente ou meramente experimentais. Né? Eu sempre posso testar isso, mas se eu não tenho nenhuma ideia como a paisagem de otimização, qual a estrutura da paisagem de otimização em geral, talvez eu vou ter que fazer muita tentativa e falha, muitos experimentos para descobrir algo que funciona. Isso muitas vezes acontece na prática, porque tem surpreendentemente pouco trabalho nessa direção. Também é difícil concluir nessa direção, mas se eu consigo assim, armazenar ou colher alguma informação, talvez em instâncias pequenas, isso já dá-me uma informação que poderia guiar certas seleções. Né? Então, o que eu fiz aqui é o Flowshop Scheduling. Eu peguei uma instância que chama Kali 5. Ok, Kali 5 é a instância aqui. Do Permutation Flowshop Scheduling Problem. E depois, nessa instância, eu tentei classificar todas as soluções. É um Permutation Flowshop Scheduling Problem, então os espaços de soluções são as permutações. Nesse caso, tem 10 tarefas, então 10 fatorial dá 3,6 milhões de soluções. Então, esse é um número grande, mas ainda inumerável. Então, eu posso gerar todas as soluções, analisar a vizinhança de todas as soluções sistematicamente e simplesmente tabelar o que tem. O resultado é aqui, nessa tabela. Então, eu tenho uma solução isolada. A vizinhança, de fato, é a vizinhança, um shift neighborhood. Né? Então, dada uma permutação, eu vou remover uma tarefa da permutação, um elemento da permutação, e depois reinserir em qualquer outra posição. Então, antes da primeira posição, antes da segunda posição, etc., ou depois da última posição. Então, aqui se descobre, basicamente, que tem 3 mínimos locais, todos com valor mínimos globais, então todos com o mesmo valor, obviamente 7.720. Os 3 mínimos globais são conectados, então eles formam um triângulo, interessantemente, então de fato eles formam uma pequena vale, se você quer, dessa forma aqui, né? E depois tem soluções piores aqui do lado. Então, assim. Então, os três são conexos desse sentido. Não tem nenhuma solução isolada. Pela natureza da vizinhança, máximo local estrito também não tem, platôs não tem, máximos locais tem alguns, isso é menos interessante numa minimização, mas depois nós temos
mínimos locais estritos, 5 somente. Então, nós temos dos 3 mínimos globais, nenhum é estrito, né? Porque eles têm vizinhos, outros mínimos globais do lado, né? Como esse desenho aqui do lado direito tenta visualizar. Então, tem 5 mínimos locais estritos, então isso é muito mais raro que mínimos locais simples, né? Então, essa situação que nós acabamos de discutir é relativamente comum nesse problema. Tem, então, 130 mil mais ou menos declives e todo o resto é patamar. Então, isso quer dizer, se eu vou gerar uma permutação aleatória dos 3,6 milhões de permutações e aplicar uma busca local simples, e vou terminar o número dos 5 mínimos locais estritos ou o número dos 1.743 mínimos locais não estritos. Então, a redução, basicamente, né, para ver os mínimos locais contam são mais ou menos 0,05% do espaço de soluções. Então, a busca local reduz as possibilidades para 0,05% de soluções. Uma dessas 1.748 soluções eu vou ter depois da busca local na mão. Ainda bastante, então, entre os 1.748 é preciso encontrar dos mínimos, dos 3 mínimos globais, basicamente. Então, com isso eu posso fazer os cálculos, né? Então, a resposta para essa primeira dúvida, qual a probabilidade a priori de encontrar um mínimo local, é 0,0017. Né? Gera uma solução aleatória, a probabilidade a priori de isso ser o mínimo global é extremamente baixo. E que tem que lembrar que é uma existência pequena, existências práticas começam com 20 tarefas, então tem 20 fatorial, um número muito, muito maior, e aqui a probabilidade em geral diminui, e chegam na prática até 500 tarefas, e aqui tem 500 fatorial soluções. Né? E aqui Eu fiquei pensando uma coisa, professor. Se a gente soubesse que o mínimo global é, por exemplo, menor que 8.000, e a gente chegou no mínimo local de 8.500, então a gente sabe que ele não é a solução global, a melhor. O que a gente poderia fazer na busca nesse caso? Porque às vezes a gente tem uma noção teórica de que ao menos é tal valor. No máximo é tal valor, a solução global. Ótimo. Sim, essa é uma pergunta, não sei, em geral, acho que em geral não tem como concluir tanta coisa, porque então tu tens um upper bound, né, para ter o mínimo global, tu sabe que 8.000 ou menos, tu está em 8.500. Né? Isso, por exemplo, se tu faz um GRASP, alguma coisa assim, tem um incumbente, melhor conhecido atualmente, então tu já sabe que talvez tu tens uma solução de valor 8.000 na mão. E na próxima iteração, tu gera com algoritmo veloz randomizado uma próxima solução, aplica a busca local, acaba em 8.500. Tu sabe que isso não vai ser bom. Mas tu não tira muito disso, porque isso não, sem mais informação, isso te dá nenhuma estratégia para melhorar esse mínimo local. Também não te dá muita informação sobre a distância dessa solução atual para a solução global. Se não tem uma grande correlação entre distância e valor da função objetiva, nós vamos ver isso no momento. Então, isso não te ajuda muito, eu diria. Sim, eu fiquei pensando sobre isso justamente. Se eu tivesse a informação antes de iniciar a busca, qual seria um valor upper bound, se eu conseguiria fazer uma busca melhor ou não. Para tentar achar a solução que tem aquele valor, entendeu? Mas, pelo visto, não. Não sem mais informações. Né? Sim. Pelo menos, sim e não. Né? Por exemplo, se tu pensa no algoritmo branch and bound, né? Uma inovação sistemática, que pode ser visto da seguinte forma, né? Pega o espaço de busca e particiona o espaço de busca. E depois, para cada parte, vai estimar o que dá para encontrar nessa parte. E depois, se tu sabe, no parte 1 do espaço de busca, a melhor solução que eu consigo é 8.200, e tu já sabe que a melhor solução é 8.000 ou menos, então tu pode desconsiderar esse espaço de busca.
mas isso depende, então, de uma informação global, de alguma forma, sobre parte do espaço de busca. Numa busca de branching bound, isso é feito por limitantes, né, basicamente. Então, você tem limitante inferior para uma parte do espaço de busca. Então, em permutações, eu poderia, por exemplo, dizer que tudo bem, uma permutação com n elementos tem que começar com 1, 2, 3, 4, a n. Um dos elementos tem que ser primeiro. Então, vai particionar em n subespaços. O espaço de permutações que começam com 1, o espaço de permutações que começam com 2, 3, e assim, até n. Agora, se eu consigo dizer que, não, todas as permutações que começam com 3 custam pelo menos 8.200, mas eu sei que é menos que 8.000, então eu posso desconsiderar todas as permutações que começam com 3. Então, n menos 1 fatorial, que pode ser uma grande parte do espaço de busca. Então, fica o resto. Isso é essencialmente a lógica do branching bound, a divisão e estimar limites. Mas aqui a dificuldade, obviamente, fica na tarefa de estimar os limites, né? De fato, isso é parte difícil. Porque eu tenho que falar uma coisa global sobre parte do espaço de busca, sem enumerar tudo. Mas, se não, fora disso, eu poderia aplicar isso de alguma forma. Mas eu tenho que combinar isso com informações a mais. Uma estratégia, como Grasp, uma coisa, estratégia simples para amostragem, uma busca local iterada, um simulator needing, não tem essa informação a mais. Né? Então, aqui é preciso trabalhar mais na estrutura do problema, na estimativa de limites, por exemplo. Eu poderia, por exemplo, daqui 5 minutos eu vou voltar para essa coisa, talvez com mais uma ideia, se nós vamos ver a questão da distância versus qualidade de solução. Bom, então, para terminar o exemplo, né, isso é algumas estatísticas simples, né? A última estatística que eu posso ter aqui, nós temos 1.748 mínimos locais, porém, todos os 1.748 mínimos locais só tem 86 valores, elas assumem 86 valores só. O menor sendo 7.720, o maior 8.591, né? A mediana é 80,47. Então, nesse caso, eu posso garantir também que eu estou no máximo 11,3% acima do valor ótimo numa busca local. Empiricamente, obviamente, simplesmente porque o pior valor, então 8.591, é só 11,3% acima do valor ótimo. Isso também, obviamente, vai piorar para instâncias maiores. Né? Isso não é uma garantia global. Então, o que eu posso tirar dessa coisa? Algumas ideias, talvez, né, sobre conectividade do espaço de busca, algumas ideias sobre a distribuição dos mínimos locais, tem principalmente mínimos locais estreitos, ou principalmente mínimos locais simples, e aqui talvez uma estratégia como projetar minha busca local. Então, e só para repetir, em geral, obviamente não posso enumerar tudo, então eu vou ter que fazer amostragens. Então eu faço um caso que pega uma solução aleatória, faz uma busca local, tem um mínimo local que eu vou gravar, e assim repetidamente até ter um certo número de amostras razoáveis, e depois esperar que a estatística sobre isso, então as frequências das diferentes soluções representem mais ou menos fielmente as frequências dos mínimos locais ou dos outros tipos de soluções em geral. A próxima coisa que eu posso analisar, pelo menos também dado toda a informação sobre o espaço de busca, é a variação entre soluções vizinhas. Variação entre soluções vizinhas tem basicamente a questão, isso existia no rascunho
na aula passada, já uma vez, né? Onde no eixo X aqui, vou fazer esse rascunho de novo, tem um pouquinho de latência aqui, então no eixo X eu coloco os passos de soluções, no eixo Y eu coloco o valor da função objetivo, dessa forma aqui. E depois eu poderia ter diferentes formas de variar a solução, ou entre soluções vizinhas, a variação da função objetivo é muito grande, é muito drástico, ou entre soluções vizinhas, a diferença do valor não é tanto. Então, em função disso, eu tenho um comportamento mais irregular, ou eu tenho um comportamento mais regular. Então, mais irregular seria aqui, né? Então, eu vou para uma solução vizinha, o valor muda bastante, mas nessa curva verde aqui, eu vou para uma solução vizinha, o valor muda pouco. Uma forma de medir isso é simplesmente considerar que se chama o Landscape Correlation Function, então a correlação entre soluções vizinhas, que é relativamente simples, tem esse valor aqui, ρi, que é a correlação entre soluções vizinhas de distância i. Aqui eu preciso alguma noção de distância, então eu preciso uma vizinhança. E a princípio aqui nós discutimos já uma vez que a distância, o caminho mais curto, distância mínima entre essas soluções. E depois eu vou ver a correlação entre uma solução, de fato o valor dessa solução, e o valor de soluções na distância i. Então, o ρ1 é a correlação entre o valor da solução e o valor das soluções vizinhas. E o ρ2 é a correlação entre o valor da solução e o valor das soluções 2 passos atrás, distância 2. E assim vai. E por definição da correlação, então, essa equação 6.1 só expande isso, né? A correlação é definida por ser a covariância entre os valores normalizado pelos desvios padrão. Então, aqui tem a covariância, essa parte aqui, a covariância entre o valor de uma solução S e o valor de uma solução S', sujeito à condição que é a distância entre essa S' e I, para o ρi, dividido pelo quadrado do desvio padrão da função objetiva φ. Então, isso eu poderia, isso eu posso calcular, né? E aqui dá um valor entre, como correlações em geral, né? Um valor entre -1 e 1. E caso o valor é perto de 1, então eu tenho uma alta correlação. Então, o valor de uma solução vizinha é altamente correlacionado com o valor da solução atual, ou seja, igual, ou perto de ser igual, digamos assim. Caso o valor perto de zero tem nenhuma correlação, né? Então, o valor da solução vizinha pode ser mais ou menos arbitrário em função do valor da solução atual. E talvez mais estranho, mais raro na prática seria o valor de -1, então uma anticorrelação, ou seja, o valor da solução vizinha seria oposto ao valor da solução atual. Então, isso mede correlações para diferentes, como chama, correlation length, né? O I é o correlation, ou é uma distância de correlação, soluções vizinhas, soluções de distância 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim vai. No Permutation Flowchart Problem, nós temos essa correlação de 0,79, ou seja, o valor de uma solução vizinha tem uma boa correlação. Não é 1, mas é 0,8, uma alta correlação com o valor da solução atual. Então, isso está razoavelmente bem perto uma da outra. Eu queria ver isso rapidamente no
nos exemplos aqui. Então, vamos aqui nessa demonstração, análise de paisagens de otimização. As demonstrações aqui são Jupyter Notebooks, nesse caso em R, acho que tem alguns em Julia também, que vocês podem, nas notas de aula, vocês podem clicar, do jeito que eu fiz agora, e depois vocês podem executar também. O que está online já foi executado. Então, isso mostra um exemplo simples, como eu poderia fazer isso na prática, supondo que eu tenho toda a informação, obviamente. Então, aqui nós temos a função de correlação de paisagem, esse ρ, que nós acabamos de definir, que tem dois parâmetros, a distância, então ρ1, ρ2, ρ3, então a distância entre as soluções, e depois um vetor de valores. Né? E aqui, então, esse exemplo é super simples, então o y é um vetor simples, que dá para ver aqui embaixo, eu vou gerar um y com 500 valores, e aqui pega um sinus simples, ou seja, o espaço de busca no eixo x é simplesmente unidimensional, e no eixo y, então, eu tenho os valores. Isso seria a nossa paisagem de otimização. Então, eu posso ver aqui que, sendo um seno, tem uma certa variação, mas eu espero aqui que então, o valor de uma solução é razoavelmente perto do valor de uma solução vizinha. Então, o ρ1 deveria ser alto, uma grande correlação. Enquanto se pega, aqui tem um período de 50, se não me engano, então se pega uma solução e uma solução que tem 50, uma distância de 50, a correlação deve ser exatamente o contrário. Então, a correlação vai ficar cada vez mais fraca, e depois você tem uma anticorrelação, basicamente, do valor. Então, nós podemos plotar isso para ver também. Então, no primeiro momento, aqui não tem as correlações, é só uma visualização. Então, pega a distância 1 e vai plotar as duas sequências, começando em I e começando em 1. Então, as sequências, no eixo X tem a sequência, no eixo Y tem a sequência, desculpa, no eixo X tem a sequência fazer com o shift de I posições, e no eixo Y tem a sequência original. Então, é exatamente a nuvem de pontos cuja correlação eu quero saber, né? E dá para ver, caso I igual a 1, a correlação é alta, né? O valor, como dá para ver visualmente também, o valor da solução e o valor de uma solução imediatamente vizinha tem uma alta correlação, quase uma reta aqui. Você pega um I igual a 5, então isso vai diminuir. Nesse caso, dá para ver... Ali no lado da legenda tá certa. Oi? Tá escrito mais 1 menos I. Então, se I for 1, ficaria igual, né? Na legenda, no lado esquerdo. Sim. E assim, porque eu queria... o problema é que tu pega uma sequência com N elementos e faz um shift, né, para I elementos, e depois tu quer comparar os valores que caem nas mesmas posições. Né? Agora, na primeira sequência, eu preciso desconsiderar os primeiros I-1 elementos, porque ele não tem nenhum elemento correspondente na outra sequência. E, a princípio, na última sequência, eu tenho que desconsiderar também os últimos I-1 elementos, mas eu não faço isso aqui. Você veja bem. Então, aqui eu ploto I a N, então 1 a N e 1 a N aqui, né? De fato. Acho que teria que ser só menos I, né? Sem o mais 1. Sim. De fato. Aqui deveria fazer aqui não faz tanto sentido, é só igual, né? Seria I-1. Então, o 5, de fato, é 4, por exemplo. Aqui a sequência começa com o elemento 4, 5, 6, e aqui começa com 1, 2, 3. Então, a distância, nesse caso, é 4. Sim. Aqui a distância é 0. Então, é trivialmente, perfeitamente, a correlação perfeita. Eu estranhei que estava tão alinhado. Você tem I igual a 2, então vai abrir um pouquinho. Dá para ver que dá um tipo de uma elipse aqui, né? Obviamente, porque é um sinus original, mas essa elipse, se faz uma correlação, acho que tem isso mais para baixo aqui. Ainda tem uma grande correlação, obviamente, né? Em grandes linhas linear,
Então, o valor de uma solução e de uma solução que tem 4 posições de distância, ainda tem uma grande correlação. Para 30, isso já é menos o caso, né? Para ver, sempre vai ser elíptico, mas é quase uma coisa na esfera aqui. E de fato, então, eu posso fazer isso para todas as distâncias possíveis, né? Então, eu calculo o ρ, que é a correlação entre a sequência original e a sequência com shift, e depois eu vou plotar. Então, aqui nós temos o plot do ρ I para todos Is. E aqui dá para ver como a correlação é 1, caso o shift é 0 baixo, e depois vai ser anticorrelacionado em função do período dos sinos, e depois vai ser correlacionado. Obviamente, isso é sempre trivial, né? De uma dimensão. Os passos que nós vamos analisar são muito mais complicados, de maiores dimensões e muito menos simples de analisar. Isso é mais para entender as noções, né? Então, isso que mais ou menos acontece, eu quero mostrar também que é razoavelmente simples de fazer esses cálculos. Obviamente, se a dimensão do espaço não é 1 mais 2 ou 3, eu tenho que, esse cálculo fica um pouquinho mais complicado, porque tem que considerar todos os pares de soluções a uma certa distância, e depois calcular onde nós temos a correlação de acordo com essa equação 6.1. Então, isso pode ser um grande trabalho de fazer. Então, no Permutation Flowchart, nós temos 0,79, uma razoável correlação. Normalmente, esse valor ρ de 1, e o primeiro valor é considerado mais importante. Também pelas seguintes considerações aqui. Então, o correlation length, a distância de correlação, então, é calculado por somar todos os ρs para I maior ou igual que 0. E junto com isso vem uma conjetura, basicamente, que é distance, então correlation distance conjecture, que vai basicamente, e nós podemos ver isso empiricamente, que está basicamente dizendo que se eu vou ver o número de soluções numa distância R de uma solução, o correlation length é basicamente relacionado à probabilidade de encontrar um ótimo local por ser 1 sobre B de L, onde L é o correlation length. Então, isso faz intuitivamente, acho que sentido, né? Se eu vou considerar uma solução qualquer, e depois eu faço uma esfera, uma bola, o B vem do ball, né, do inglês, com um raio R aqui. Então, eu quero considerar isso como o subespaço das soluções, né, que caem no mínimo local de uma certa solução. Então, a probabilidade de ser o mínimo local é exatamente o número de elementos nessa esfera. Então, isso seria, nesse caso, esse raio R, seria a distância média, mais ou menos sobre todos os mínimos locais, das soluções que, numa busca local, acabam nesse mínimo local. Essa conjectura da distância de correlação é que o correlation length, calculado dessa forma aqui, então a soma sobre todos os ρis, é exatamente isso. Uma conjectura, mas isso é mais ou menos uma forma de estimar a probabilidade de encontrar um ótimo local a priori, basicamente, sem contar todos. Porém, bom, eu tenho que calcular esse correlation length. Isso também é uma questão
pela definição, ainda é uma questão difícil e complicada, porque eu preciso ρi para todos os i's maior ou igual que zero. Né? Tem que estimar isso de alguma forma. Professor, Sim. uma dúvida, o que está querendo dizer o lado direito da equação 6.1? Eu estava olhando antes, quando o senhor estava mostrando ela, eu não entendi muito bem. O lado direito só expande a definição de uma correlação. Talvez seja... deixa eu passar aqui. No anexo eu tenho as definições bem sucinto, mas vamos olhar isso aqui no anexo rapidamente. Aqui, né? Aqui as questões básicas. Vou esperar chegar aqui. Nós temos a noção de uma covariância entre duas variáveis, que basicamente aqui, né? Covariância entre duas variáveis é o produto do valor esperado dos desvios, né? X menos EX, então o valor esperado do X menos X é uma nova variável aleatória e tem o valor esperado. Né? Então, o valor esperado do desvio do médio da variável X vezes o valor esperado do desvio da variável Y. Isso chama covariância. Que pode ser, então, por definição, então, o valor esperado x menos valor esperado x vezes valor esperado y menos valor esperado y, que pode ser calculado também dessa forma aqui, né? Para abrir os valores esperados que são lineares. Então, equivalentemente, posso dizer que isso é o valor esperado do produto menos o produto dos valores esperados. A covariância, porém, depende da magnitude, né? Obviamente. Né? Se eu vou multiplicar tudo por 2, né? O desvio vai se multiplicar por 2 também. Então, para ter uma correlação, eu vou... então, essa noção aqui embaixo, a correlação entre as duas variáveis e a covariância normalizado pelos desvios padrão. E aqui tu consegue esse valor no intervalo menos 1 e 1, ok? Onde o desvio padrão, como sempre, covariância, raiz quadrada da covariância, da variável com si mesma. Que tem aqui, no A6, ok? Isso são definições padrões, né, de covariância e de correlação. Se tu fala de correlação, isso que tu quer dizer, né? Isso faz sentido? Sim, só uma coisa, eu não lembro muito bem de probabilidade, mas covariância é o contrário de variância ou não? O significado semântico da palavra? Ou não? Co não é de dual? Não. Covariância do co vem do x e y. Se tu varia x, então como a variação do x se relaciona com a variação do y? Então, como eles covariam? Né? Basicamente, tu quer... pegar um exemplo... eu não sei... qualquer questão estatística, normalmente, isso é uma análise de problemas, então tu diz, ok, ok, deixa eu ver, eu vou fazer a agricultura, né? E depois o X é o fertilizador que eu estou usando, e o Y é o rendimento no final, na colheita, por exemplo, uma coisa assim. Né? Então eu queria saber a covariância dessas variáveis, né? Então, em função da variação da variável X, uso do fertilizador, e variável Y, rendimento final, eu queria saber se tem uma grande... normalmente está interessado na correlação, né? Mas como eles variam em conjunto. Né? Então, se eu vou aumentar o fertilizador, o rendimento vai aumentar. Se eu vou diminuir o fertilizador, o rendimento vai diminuir. Isso talvez indica uma correlação ou não, né? É uma causalidade ou não, isso é uma outra questão completamente diferente.
E a definição é basicamente isso aqui. Né? Então, tu pega, nesse caso, ok, tentar fazer um desenho, mas porque aqui está um pouquinho... ok, né? Então tu tens isso, tens um x, tens um y. Aqui, nas duas variáveis, são variáveis aleatórias, então eles assumem valores qualquer, e poderia ser uma nuvem assim. Né? Se a tua relação entre fertilizador e rendimento é assim, como essa nuvem aqui sugere, não é muito interessante. Né? Então, nesse caso, tu tens uma média. Opa, um momentinho só, tu tens um valor esperado, uma média do x, talvez aqui. De forma evidente, o valor esperado do y, talvez aqui. Ok? E depois, tu pode medir, né? Então, o x menos EX, nesse caso. Então, se tu normaliza nesses valores, tá? Vou fazer mais um desenho aqui. X menos EX. Então, x menos EX. E aqui eu posso desenhar y menos EY. Então, agora, de fato, eu deveria fazer assim, né? Porque agora está centrado. Essa nuvem simplesmente vai ser centrada aqui nos valores esperados. E agora eu posso calcular então o valor esperado dessas variações aqui. Então, em geral, acho que tem uma figura aqui. Deixa eu ver isso aqui, né? Okay. Aqui dá para ver isso também. Então, aqui dá para ver isso em 3 exemplos. Né? Exatamente, se tu pega então essas nuvens de pontos, tu veja que aqui em termos de correlação, 0,85, alta correlação. Então, se o x vai para cima, o y vai para cima também, tendencialmente, e vice-versa. Ou uma correlação aqui 0,48, então quase nenhuma, essa nuvem amorfa, basicamente. Ou uma correlação negativa, menos 0,85, que dá para ver que fundamentalmente a relação entre os dois é negativa. Então, de uma coisa a outra diminui. Isso é mais ou menos a intuição depois dessas noções aqui. Sim, ficou bem claro. Daí na fórmula lá que o senhor estava mostrando, a 6.1, basicamente ele expande essa definição de covariância no lado direito, Sim, isso? Exatamente. Eu só estou expandindo para poder falar como calcular isso, caso eu tenha os dados empíricos. Mas isso não é aqui, então o ponto de fato, deixa eu ver isso aqui, o ponto de fato no 6.1 é que aqui não acontece coisa assim, mágica, né? Isso é só uma expansão da correlação. Então, se ρ de I, o Landscape Correlation Function, o ρ de 1 é a correlação entre soluções de distância 1. E isso aplica só a correlação normal. Né? Aqui eu estou usando, de fato, esses colchetes aqui triangulares, que também representam valores médios. Né? Então, a média do produto, então, bem na direita, né? A média do produto, pega todas as soluções, essa linha de distância 1, faz o produto do valor da função objetivo, a média sobre isso, e subtrai o quadrado da média do valor das soluções e normaliza lá embaixo. Então, isso é só uma expansão das definições aqui. Sim, na primeira vez eu até tinha lido errado, eu tinha imaginado que aquele quadrado que no final, em cima no numerador, estava diminuindo o i. Né? Então, para mim fez menos sentido porque a primeira vez que eu li errado também. Então, mas faz sentido, professor, agora. Essa é uma correlação normal. Né? Tu imagina uma nuvem de exatamente como tem na demonstração. Né? Uma nuvem de pontos onde no eixo X tem o valor da solução e no eixo Y tem o valor das soluções à distância 1. E tu calcula a correlação entre essas nuvens aqui.
Obrigado. Bom, então, para terminar essa parte aqui, né, então, eu posso usar, baseado nessa conjectura de distância de correlação, aqui para baixo, de novo, eu poderia tentar calcular a probabilidade de encontrar um ótimo local, por calcular esse correlation length, que é o somatório sobre basicamente sobre toda a função da distance correlation. Na prática, obviamente, é difícil, né? Mais difícil talvez que contar diretamente, porque tem que calcular todos os ROIs, então é preciso a correlação entre o valor da função objetivo entre todos os pares de soluções a distância I para todos os possíveis I's ainda. Então, o que se faz na prática é calcular que chama uma autocorrelação de uma caminhada aleatória. Isso é mais ou menos a demonstração. A demonstração faz isso de forma sintética, teórica, mas isso então, a técnica que eu usei na demonstração, pegar uma sequência de valores amostrados e depois fazer um shift e calcular a correlação do y com o y shift, basicamente é a mesma técnica. Então, o que eu vou fazer para calcular isso empiricamente, eu faço uma caminhada aleatória no espaço de busca, que dá uma sequência de amostras, S1 a SM, nesse caso. Eu preciso um número muito, muito maior que o I, que eu quero estimar, né, porque o I é o shift. Então, eu não posso ter 10 amostras e querer calcular o RO 12, né, porque isso aqui vai dar simplesmente não tem dados para fazer isso. Então, pego muitas amostras, 10 milhões, e depois eu posso calcular os ROIs, ou estimar os ROIs, por calcular a correlação entre a sequência original e a sequência que tem um shift por I-posições. E aqui eu fiz correto, né? Aqui tem a sequência 1 a M-I e a sequência I mais 1 a M. Então, aqui, o ρ, novamente, é a correlação normal entre essas duas sequências, que tem agora o mesmo comprimento, M menos I mais 1. Então, isso obviamente supõe que uma caminhada aleatória no espaço de busca suficientemente grande representa essa paisagem razoavelmente bem, né? Uma paisagem que tem essa característica chama isotrópica, né? No sentido que ela se comporta globalmente, localmente similar. Então, amostras representam bem o comportamento globalmente. Então, isso é uma forma de estimar essa correlação. E aqui eu poderia extrair todas as correlações ρ de I a um certo I. Uma outra simplificação que se faz na prática é simplesmente por observar que ρI, então a correlação entre soluções de distância I, muitas vezes é ρ na I, simplesmente. Então, com esse ansatz, com essa ideia baseada em observações, né, eu posso simplificar a minha vida mais ainda, né? Então, eu poderia, nesse caso, simplesmente só medir o ρ1 e depois, baseado nisso, executar essa soma do L lá em cima. E se faço isso, então eu vou conseguir esse L aqui. Então, eu tenho por inventar essa equação aqui, né? Eu consigo um L que é então a correlação entre menos 1 e 1, logaritmo, inverter o sinal, porque isso vai ser um número negativo por esse valor aqui. Então, aqui nós temos uma estimativa do correlation length. Então, o raio, basicamente, do mínimo local, a distância média das soluções que caem no mesmo mínimo local. E junto com isso também a probabilidade de ver o mínimo local.
Então, para terminar isso, e depois acho que nós podemos fazer a nossa pausa. Então, com 0,79 aqui, o Permutation Flow Problem, isso é um valor exato. Nessa pequena instância, eu vou ter um L mais ou menos 4, e com isso eu tenho um B quarto mais ou menos 307 mil, ou seja, uma probabilidade estimada de 3 na, isso é menos 6, né, imagina. Deve ser assim, 3 na menos 6. Que mais ou menos, mas não perfeitamente em concordância com de fato, o número de mínimos locais verdadeiros aqui. As notas vão me acompanhar. Acho que uma ou duas ordens de grandeza maior. Nós temos aqui um 0.00114. Bom, então, isso é uma forma de estimar isso. Então, isso seria talvez o caminho prático de fazer isso. Fazer caminhadas aleatórias, calcular a autocorrelação das sequências e depois estimar mais ou menos a probabilidade e o número de soluções que fazem parte do basão de atração, que dizem assim, do mínimo local. Okay? Uma coisa que eu esqueci aqui, então, mais um comentário sobre essa forma de estimativa, é obviamente que eu vou precisar corrigir isso ainda na prática, porque o que nós falamos aqui, eu pegar uma solução qualquer e depois fazer uma caminhada aleatória no espaço de busca, para produzir uma sequência de valores e depois fazer a autocorrelação dessa sequência de valores. Se eu faço isso dessa forma aqui, a distância I ao longo dessa sequência aqui não é distância I no espaço de busca necessariamente, né? Então, a correção aqui, que esse comentário aqui, nesse último parágrafo, explica é simplesmente se depois de I passos eu tenho em média uma distância D de I, eu vou ter que calcular a probabilidade sobre 1 sobre B D de L. Porque isso é a distância verdadeira depois de I passos, e não a distância na sequência, obviamente. Isso complica a análise. Bom, próxima coisa que posso fazer, então isso atende principalmente a primeira questão, né? A probabilidade de encontrar mínimos locais da busca. A próxima coisa que eu posso medir, com as mesmas restrições, obviamente, de empíricas, e correlação entre qualidade e distância. Então, aqui a distância, de fato, não entre pares de soluções arbitrárias, mas para alguma solução ótima ou a solução ótima mais próxima, né? Então, aqui, na situação mais simples, eu vou supor que tem alguma solução ótima, esse asterisco, que tem, então, um valor, não sei, baixo, mínimo, para a função objetiva. E depois eu posso ver soluções de distâncias sucessivamente maiores, né? Aqui a distância da solução ótima, dessa solução ótima, cresce. E agora, se eu coloco simplesmente um sistema de coordenadas aqui, eu coloco, então, o valor, talvez médio, das soluções na distância D da solução ótima. Então, na solução ótima, talvez eu faço aqui menos o valor da solução ótima. Então, obviamente, a solução ótima tem distância zero por si mesmo e tem um desvio zero. Enquanto as demais soluções têm um valor positivo, né, elas não são ótimas. Mas poderia ser positivo também. Mas então essa função e aqui vai crescer de alguma forma. E aqui a questão é que o crescimento é assim, ou seja, isso seria uma alta correlação entre distância e desvio da otimidade. Ou seja, o que mais distante fica da solução ótima, que maior fica o valor também.
mas isso poderia ser mais ou menos menos regular, ou talvez completamente irregular. Então, isso não é bem claro. E no primeiro caso, vou desenhar novamente aqui para poder ver melhor. No primeiro caso, obviamente, então, o valor da função objetiva tem muita informação sobre a distância também. Ou seja, ao diminuir o valor da função objetiva, eu sei que eu vou me aproximar da solução ótima também, então, que menor o valor, o que mais vale a pena, talvez, intensificar a busca. Ou seja, a função objetiva, nesse primeiro caso, guia muito bem uma busca local, enquanto nesse último caso, então, se essa correlação é baixa, não vai guiar muito bem. Então, talvez você tenha melhor uma busca global. Então, a equação 6.2 aqui quantifica isso. E novamente nós temos uma correlação. Então, é mais simples olhar para a parte lá da esquerda da equação, e a correlação entre valor da função objetiva e distância para uma solução ótima. No meu desenho do lado, aqui simples, eu simplesmente coloquei uma solução ótima, a distância global dessa solução ótima. Muitas vezes isso funciona, mas poderia ter múltiplas soluções ótimas também. E aqui talvez eu tenha que pegar a distância mínima para uma solução ótima. Porque o meu interesse é encontrar uma solução ótima, não todas. Então, eu só preciso saber quanto o valor da função objetiva me guia para encontrar uma solução ótima. Então, isso tem que ser definido em função do espaço de busca. Dessa forma também, obviamente, isso é difícil de fazer. Então, na prática, eu vou ter que fazer por amostragem também. Primeiramente, eu vou precisar uma solução ótima. Talvez, então, eu tenho que focar em pequenas instâncias, onde eu consigo resolver na otimidade. Ou talvez enumerar todas as soluções ótimas, como nessa instância do Carrier, que eu usei como exemplo no Permutation Flow Shop. Senão eu vou pegar uma solução ótima, medir a distância para essa solução ótima, ou talvez aproximar isso pelo melhor valor conhecido, supondo que esse melhor valor conhecido aproxima razoavelmente bem uma solução ótima. E depois eu poderia fazer muitas amostras de soluções, medir a distância da solução para a solução ótima e medir a diferença dos valores. Né? O resto, então, isso só expande de novo, né? Então, você tem sequências de valores e distâncias, então, faço covariância normalizada, ou seja, eu pego para um grande conjunto de soluções, do conjunto de soluções S, eu calculo simplesmente o valor médio do produto, o valor da função objetiva distância, menos o produto dos valores médios, e vou normalizar dessa forma aqui. Né? Então, isso essencialmente a mesma equação. Em R vai ser a mesma coisa, eu vou alimentar uma grande nuvem de pontos com uma tabela onde para um grande número de soluções tem duas entradas, valor da função objetiva e distância para a solução ótima. Isso tem que medir de alguma forma, depois eu posso calcular essa correlação aqui. Novamente, são valores entre -1 e 1. E aqui, se a correlação é alta, eu tenho que, de vez em quando na literatura, se chama Big Volley. Eu fiz aqui, talvez eu vou desenhar assim. Isso já uma vez. Aqui o meu espaço de soluções. Aqui talvez é a solução ótima. E no eixo Y, então, o valor da função objetiva. E o Big Volley, você tem uma grande correlação entre a distância e a função objetiva, poderia ser assim, uma solução convexa, ou talvez globalmente convexa. Né? Isso ainda tem uma grande correlação. Então, uma correlação alta aqui indica basicamente que buscas locais com perturbações funcionam bem. Enquanto, caso isso não é correlacionado, então há soluções razoavelmente pertas, vou pegar isso aqui, poderiam ter valores já muito diferentes. Então, talvez a situação é mais ou menos assim. Então, aqui, por caso, tem um mínimo global, mas então, fora disso, o valor da função objetiva não tem muito a ver com a distância para a solução ótima. Ou seja, se eu estou aqui numa solução boa, isso não quer dizer necessariamente aqui
depois aqui. Aqui numa solução boa, isso não quer dizer que eu sou necessariamente perto da solução. E aqui eu vou passar um método que tenta uma melhor cobertura do espaço de busca e não focar perto de soluções, a busca perto de soluções boas. Para ver isso uma vez de forma exaustiva, aqui de novo, no mesmo exemplo, Permutation Photoshop Problem, a mesma vizinhança, o Shift, pega uma tarefa, numa permutação, pega um elemento, remove, insere em qualquer outra posição. E na mesma instância, eu calia 5, então uma instância com 10 tarefas. A imagem verdadeira dessa questão é assim. Então, aqui eu tenho no eixo X, distâncias, em número de shifts, e no eixo Y, o desvio absoluto. Então, a diferença entre o valor da função objetivo e o valor da função objetivo na otimalidade, que foi esse valor de 7.720. De fato, nós já observamos que tem 3,6 milhões de soluções. Aqui não plotei todos, então, particularmente para distâncias, eu acho que 4 a 7, onde já parece uma nuvem muito, muito preta aqui. Eu só peguei amostras, porque não vai melhorar muito mais a imagem aqui. Enquanto para os pequenos valores, onde tem pequenas soluções, aqui eu plotei todas. Né? Então dá para ver, de fato aqui falta distância 0. Para distância 0 tem essa faixa aqui, tem três soluções na distância 0, que são as 3 soluções ótimas. Depois tem uma certa nuvem de soluções de distância 1 das soluções ótimas. E aqui dá para ver já que a correlação está razoável, mas não muito bom. Né? Tem algumas poucas soluções que ficam shift distante da solução ótima, já tem um grande desvio na qualidade da solução. Quanto à massa, talvez aqui, ok, se eu faço um shift, ainda continua sendo uma solução boa. Né? Essa coisa vai piorar com a distância para a solução ótima. E aqui tem uma solução inversa, a permutação inversa da solução ótima, que está ruim, de fato, mas não a pior, que dá para ver aqui também, que é a pior solução. É aqui, mais ou menos. E só visualmente, né, do mesmo jeito que nos discutimos, aqui tem a nuvem de pontos, distância versus desvio absoluto. Só visualmente, então, a correlação, a parte linear dessa coisa parece ser existente, mas não alto demais. Tem muito ruído nessa relação. Ou seja, ficando mais perto da solução ótima, tendencialmente, e tem um valor menor também, mas só tendencialmente. Então, dado uma solução de um valor qualquer, não sei, 200, um momento só, 2.000 acima do valor ótimo, eu quase não posso dizer onde eu estou. Então, a distribuição aqui é mais ou menos assim. Então, muito provavelmente eu estou aqui, numa distância 6, mas é também possível que a distância 5, 4, 3, 2, até, né? Uma coisa assim. Né? A distância 1 não vai ter. Né? Então, eu não sei muita coisa sobre a distância. De fato, não é tão nítida essa correlação como talvez eu queria dizer. Então, isso indica, nesse caso, talvez, que buscas locais funcionam razoavelmente bem, mas não perfeitamente. De fato, a correlação aqui, então, pegando essa nuvem de 3,6 milhões de soluções e calcular a correlação exata, dá uns 0,35. Então, a correlação entre distância e qualidade é fraca, fundamentalmente aqui. E também eu tenho que qualificar aqui a conclusão ainda, pode dizer que é somente uma instância.
Eu acredito no Permutation Flowchart, isso se mantém, mais ou menos, sobre as demais instâncias, mas isso, obviamente, eu teria que analisar mais instâncias para ter um resultado sólido sobre isso, basear o projeto da minha heurística em cima disso. Isso ok? Faz sentido? Não, isso... oh. Só faz sentido. Ok. Tá, ok. Então, para terminar essa parte, né, esses são alguns conceitos. Os conceitos são muitas vezes teóricos, não vejo isso muito aplicado na prática. Então, muitos artigos sobre heurísticas fazem essa sequência típica que nós já discutimos, eles apresentam uma nova heurística híbrida, dizem como eles fazem a busca local, depois apresentam experimentos que estão melhor. A razão, talvez, é que é difícil concluir, né? Eu repeti isso novamente, é difícil fazer essas medidas. É difícil concluir, porque os passos de busca são muito grandes. Eu vou depender de dados empíricos. Eu vou depender de uma análise assim consistente sobre múltiplas instâncias. Mas parte desses problemas, né, a avaliação experimental, depois que nós vamos ver agora, também tem. Então, isso não nega necessariamente essa abordagem aqui. Eu queria apresentar essas ferramentas porque, assim, elas são conhecidas na literatura, não tão praticadas, mas acredito que talvez deveria ter mais investimento, pelo menos na tentativa de determinar algumas dessas características. Eles poderiam, então, uma análise desse tipo numa instância pequena poderia guiar pelo menos o meu projeto de uma heurística, nesse caso para Flowchart Scheduling Problem. Então, eu acho que as ferramentas são fundamentalmente úteis, mas talvez falta mais prática, falta mais pesquisa nessa direção. No caminho de responder por que, em quais condições heurísticas funcionam bem. Né? Mas para voltar rapidamente, então, para as questões iniciais, né? Probabilidade de encontrar uma solução ótima a priori, então, caminhadas aleatórias, autocorrelação corrigida, quanto a função objetiva varia entre soluções vizinhas e quanto a função objetiva guia. Isso seria basicamente fitness distance correlation, a correlação entre distância e valor da função objetiva, e a distância média entre dois mínimos locais, e seria correlation length, né? Que também eu vou empiricamente fazer por autocorrelação de uma caminhada aleatória. Né? Então, essas são algumas ferramentas que me ajudam a responder essas dúvidas aqui. Então, eu queria agora partir para essa parte de avaliação de heurísticas. As ferramentas que nós discutimos são mais para análise de paisagem em si. Avaliação de heurísticas em geral, então aqui eu falo sobre avaliação empírica das heurísticas. Então eu queria saber qual o desempenho da heurística, como a heurística se compara com uma outra heurística, ou diferentes heurísticas em diferentes instâncias. Né? Algumas dessas questões acho que eu já expliquei no início, quando na introdução nessa parte. Né? Então, o modelo básico é simples. Né? Eu vejo um algoritmo com uma caixinha preta aqui é meu algoritmo que tem certas entradas e certas saídas. De fato, a saída basicamente é a função objetiva. E entre as entradas, na nomenclatura aqui, fatores ou fatores experimentais, tem os parâmetros do método, que podem ser, nós discutimos esses parâmetros, podem ser parâmetros simples, a temperatura no algoritmo Metropolis ou outros fatores, a temperatura inicial, final, no simulated annealing, por exemplo. Então, parâmetros, fatores que são fundamentalmente controláveis, que queria calibrar, e na prática também tem alguns parâmetros que não posso controlar, não controláveis.
E aqui o exemplo típico seria talvez números aleatórios, alguma coisa desse tipo. Na prática, simplesmente são ruídos do ambiente que não consigo controlar. Que é menos relevante para nós, porque a princípio nós podemos controlar tudo aqui, né? Então, isso basicamente o cenário genérico de um experimento estatístico, né? Tem alguns fatores. Esses fatores ainda têm níveis. Então, fator 1, por exemplo, então, vai ter nível 1, nível 2, nível 3. Esses são os etc. Então, esses são os diferentes valores que eu quero setar, que normalmente eu vou ter que definir. E depois eu queria encontrar entre esses fatores o que influencia o desempenho principalmente, né? Então, aqui são essas perguntas típicas que nós queremos responder. Como os níveis influenciam a resposta do processo. Então, que tipo de temperatura inicial estava tendo, outras questões, não sei, alfas e betas no end colony optimization. Quais desses parâmetros influenciam mais a minha resposta? Então, quais são os fatores principais? Como eles influenciam a resposta? Então, quais valores, principalmente eu quero saber quais valores levam a soluções soluções de boa qualidade. Tem interações entre os diferentes fatores, talvez, né? Então, se colocar um valor alto, o outro deve ser baixo. Se coloca o valor baixo, o outro deve ser alto. Isso complica a análise, né? Os fatores não são independentes, né? Uma escolha poderia influenciar uma outra. Questões de robustez, obviamente, também, né? Então, eu queria um conjunto de parâmetros que produz bons resultados sobre uma grande variação de outros fatores, né? Entre os fatores incontroláveis, a única coisa que nós não temos controle, em geral, é a instância em si, né? Aqui tem uma certa variação da instância. Então, isso está... Se eu vou controlar a geração de números aleatórios, também esse é o único fator incontrolável que fica aqui, né? É a robustez, então, em cima disso, né? E cria uma heurística que sempre produz bons resultados, digamos, 1% da otimidade, independente da instância, né? Não vai me ajudar se eu tenho uma heurística que está excelente, né? 0,01% da otimidade em algumas instâncias e muito ruim em outros, e nem sei exatamente para quais instâncias isso se aplica. Então, isso é a ideia de robustez, né? E questões de tempo também, né? Então, qual o tempo para encontrar uma solução viável, talvez, caso um problema com muitas restrições, ou de boa qualidade, ou de uma qualidade garantida, por exemplo. Então, em problemas de decisão, isso normalmente tempo para decidir. Então, 0,1, tempo para encontrar uma solução. Exemplo seria SAT. Então, problemas de SAT, com problemas, com instâncias satisfatíveis, né, que possuem uma atribuição que satisfaz a fórmula, eu quero saber qual o tempo para chegar lá. E caso a heurística é estocástica, então o tempo é uma variável aleatória também, então eu tenho uma certa variação do tempo. Então, eu queria saber, por exemplo, qual o tempo que garante com 99% de probabilidade de ter encontrado a solução ótima para você, né? Para fazer isso, né? Então, a presença de estocasticidade complica esse cenário. Bom, caso é uma heurística mesmo que minimiza, tem duas variáveis. Isso é um pouquinho mais complicado ainda, porque tem tempo e qualidade da solução. Então, aqui as questões são num espaço, uma dimensão a mais, né? Então, qual tempo eu preciso para garantir uma qualidade de 5%? Quanto tempo eu preciso, em média, para garantir uma qualidade de 1%? Assim. Isso é uma questão efetivamente de calibração. Bom, uma outra coisa que nós não vamos fundamentalmente resolver, porque não tem uma boa resolução, que essa observação aqui só lembra. Se eu falo tempo, né, eu falo tempo real. Para fazer
fazer isso. Então, tempo, wall clock time, que se chama em inglês, tempo que passou. Para fazer isso de forma razoável, eu preciso, obviamente, saber o ambiente de teste aqui, processador e outras questões, talvez, para poder comparar um teste com o outro. Idealmente, seria então, alternativas que eu posso fazer e contar operações elementares, uma coisa que eu faço na análise de algoritmos, mas isso também tem os seus problemas, porque eu preciso um conjunto razoável de operações elementares, ou contar, por exemplo, o número de avaliações de funções objetivo. Tem outras medidas em diferentes áreas. Nenhuma das medidas tem uma panaceia para o problema, porque então se eu vou contar avaliações da função objetivo, mas avaliar a função objetivo custa mais ou menos em função da heurística que eu vou usar. Então isso não é uma boa comparação. Tempo sofre por outros problemas, variação então do ambiente e outras coisas. É possível também que em função da máquina os resultados não fiquem comparáveis. Mas aqui não tem nenhuma padrão de ouro, basicamente. E o mais comum, de fato, e aqui eu acho que em grandes linhas eu vou me focar nisso, é tempo, de fato. Mesmo com todos os problemas que o tempo tem. De fato, eu acho que eu não queria discutir isso, então eu quero mostrar, basicamente, uma coisa aqui, mas que eu vejo que estamos mais ou menos chegando no tempo final para hoje, então eu queria só mostrar mais ou menos do que nós estamos falando aqui. Isso é uma análise empírica da probabilidade de resolver uma instância, respectivamente de encontrar um certo valor. Aqui, então, o problema é SAT. De fato, o problema aqui é o max-SAT. Para uma única instância, que é a flat 75.1, essa instância tem 840 cláusulas. Então, se eu tenho uma solução de 840, eu tenho uma solução ótima. E aqui, então, tenho o tempo, a função de distribuição de tempo para um CRASP, uma heurística qualquer. A forma da curva, fundamentalmente, é sempre a mesma, para diferentes valores. Né? Então, aqui embaixo tem o valor ótimo, e alguns valores relaxados. Né? Então, essa forma aqui do comportamento me interessa. E aqui no eixo X eu tenho o tempo, nesse caso milissegundos, e no eixo Y eu tenho a função de distribuição cumulativa. Né? Então, a probabilidade, se vocês querem assim, a fração de execuções que chega entre 0 e 1, que chega nesse valor em dado tempo. Então, se eu vou focar, por exemplo, na curva que corresponde com a solução ótima, posso dizer que depois de 100 milissegundos, aqui embaixo, eu tenho, talvez, eu não sei, 3% das execuções na heurística estocástica chegaram à solução ótima, de 840, relativamente baixo. Se eu vou ver a média, por exemplo, então, para chegar com 50% de probabilidade na solução ótima, eu preciso aqui, a escala é logarítmica, então, não sei, 1.200 segundos, milissegundos, talvez, algo assim. Então, eu posso dizer, depois de 1,2 segundos, mais ou menos, a metade das execuções já encontrou a solução ótima, mas alguns têm uma cauda longa, long tail aqui, né? Então, aqui tem 10.000 milissegundos, equivalente a 10 segundos. Depois de 10 segundos, aqui talvez, isso aqui, talvez 90% das execuções já encontraram a solução ótima, mas ainda tem alguns que não chegaram lá. Né? Isso seria uma distribuição típica do tempo, que depois eu vou querer calibrar. Então, se eu quero a solução ótima, com 90% de probabilidade, eu tenho que rodar por 10 segundos, por exemplo.
Então, esse tipo de avaliação empírica, e depois eu vou ter que fazer isso para múltiplas instâncias e para múltiplas heurísticas e comparar. Isso vai ser o tópico das próximas aulas. Então, nós focamos aqui, então, o que eu mencionei agora, complexidade empírica, distribuição de tempo e qualidade. Aqui nós estamos vendo uma distribuição de tempo. Então, na aula que vem, na quarta, nós vamos entrar nesse assunto, definir as questões como medir e como avaliar, e depois passar para a comparação de heurísticas. Ok, com isso faz sentido? Tem questões? Um momento. Parece que não. Então, bom, então vamos terminar com isso. Good night and good luck.